Olá, participantes do curso de formação de escritores. Este é um vídeo especial para quem está fazendo o nosso curso de formação de escritores neste momento, em que eu vou falar um pouquinho sobre o nosso edital para publicação de coletâneas em 2023. A cada final de ano, nós organizamos na Metamorfose algumas coletâneas para possibilitar que os alunos tenham a sensação, tenham a experiência de publicar um livro feito de forma profissional, com todo o processo de revisão, edição, diagramação, depois pré-venda. Nós enviamos várias vezes o texto para o autor conferir o seu texto, revisar o seu texto. Nós publicamos uma foto do autor profissional, uma mini biografia. Tem autores, inclusive, que é nessa coletânea que eles acabam escolhendo o nome artístico que eles vão usar. Nunca tinham pensado sobre isso? Tem lá um nome com 5 sobrenomes e na hora de participar da coletânea é que eles precisam escolher, afinal de contas, qual vai ser o nome público que eles vão usar na literatura. Então, as coletâneas a gente tem feito desde 2015, com esse objetivo de ser um laboratório para o participante do curso, para o autor iniciante, conhecer os processos de edição de um livro na prática. Eu vou passar aqui o material feito por slides, para a gente poder falar de forma mais assertiva, mais direta, sobre o edital esse de publicação. Então, vamos colocar aqui na tela o edital de publicação para coletâneas de 2023. Está aqui. Bem, gente, então esse edital é exclusivo neste primeiro momento para alunos do Formação de Escritores. É possível que a gente abra uma segunda chamada, caso haja espaço ainda nas coletâneas, para ex-alunos do curso ou até para participantes de oficinas avulsas da Metamorfose. Mas, a priori, esse edital e essas coletâneas são para quem é aluno do curso de Formação de Escritores, aluno ativo do curso. As informações que eu vou ler aqui para vocês e vou explicar, elas também estão no site editorametamorfose.com.br/coletâneas 2023. Qualquer dúvida que vocês fiquem, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, para a gente poder esclarecer essas dúvidas e ir melhorando esse edital. Muito bem, então, como eu expliquei antes, a publicação de coletâneas da Metamorfose Cursos Editora é um ótimo laboratório para que os participantes do curso de formação de escritores tenham noções práticas sobre o processo de edição, comercialização, divulgação e lançamento de livros impressos. Nesse sentido, desde 2015, a Metamorfose tem organizado com grande êxito coletâneas temáticas. Nós sabemos que tem muitas coletâneas aí no mercado, muitas coletâneas por vezes caça-níqueis, né, que apenas a editora acaba ganhando com elas. Mas uma das coisas que a gente acha importante nas coletâneas, além de que, de fato, a gente faça todo o processo delas como se fosse um livro individual, dá muito trabalho fazer isso, mas é isso que torna o processo um processo pedagógico, mais do que um processo comercial, é que elas são coletâneas temáticas. E ao fazer coletâneas temáticas, a gente consegue atingir públicos que não seriam leitores daquele autor. Então, a gente vai muito além da tia, do vizinho, do amigo. A gente também consegue pegar pessoas que ficam curiosas pelos temas propostos nas nossas coletâneas. Aqui tem alguns exemplos de coletâneas. Nós publicamos esse ano ainda De Volta para os anos 60, por exemplo, dialogando com a coletânea De Volta dos anos 80. Tem coletâneas de autoficção, coletâneas de mini-contos. Enfim, nós vamos variando a cada ano as propostas de coletâneas para poder trazer uma gama diferente e desafios diferentes também aos nossos alunos. Para as coletâneas de 2023, a chamada para participação se dará em 2 etapas distintas, iniciando pelos atuais participantes do curso de formação de escritores. Dessa forma, estamos lançando hoje a primeira chamada para as coletâneas que planejamos lançar em 2023. Podem participar dela os alunos inscritos do curso de formação de escritores da Metamorfose, em dia com suas mensalidades e matriculados neste momento no curso. Vamos então falar um pouquinho sobre os projetos para o ano que vem, que eu acho que essa é a parte que mais gera dúvida e curiosidade. A primeira ideia se chama Contos de Viagem. Não, vocês não leram errado. É muito comum que existam coletâneas de crônicas de viagem, livros de crônicas de viagem, mas a ideia aqui é a gente ousar e fazer uma coletânea com contos de viagem. Como assim, Marcelo, contos de viagem? Então, aqui a ideia é que a gente faça que vocês escrevam histórias ficcionais curtas, ambientadas em pontos turísticos que você conheça. A questão da viagem aqui vai ser a ambientação. Vocês vão criar um personagem, vão criar um conflito, sempre lembrando que o conto é a história de um conflito, o conto não é a história de um personagem. Então, vocês vão planejar uma história compacta que caiba num conto e ambientar essa história em algum ponto turístico.
pode ser em algum ponto turístico mais clichê, como o Louvre ou a Times Square, pode ser um ponto turístico da cidade de vocês, uma praça central da cidade, pode ser algum local que vocês conheçam e tenham gostado muito. Pensem, gente, em lugares, pensa num lugar específico. Não adianta pensar na cidade do Rio de Janeiro. Pensa, de repente, no calçadão de Copacabana, ou no calçadão de Ipanema, ou no restaurante X. Pense em lugares específicos que vai funcionar melhor, considerando que nós temos um conto. Claro que o ideal é que essa ambientação, esse lugar, tenha alguma relação com a história, com o conflito do texto. Então, se a gente conseguir que a ambientação, de alguma forma, interfira na história que a gente está contando, perfeito, gabaritou. Mas a ideia aqui é que a gente possa ter um livro gostoso para o leitor, porque ele vai ler histórias interessantes, histórias que funcionam independentes, mas que são ambientadas em diferentes pontos do mundo. A gente depois na arte pode fazer colocar um alfinetezinho nas cidades que forem escolhidas, enfim. Sejam criativos, gente, sejam criativos, e acho que a ideia dessa coletânea é que a gente possa trazer cidades dos mais variados estilos e lugares diferentes. Cada participante pode enviar até 2 contos com até 3 páginas de Word cada um. Então, vocês podem escrever 2 contos em lugares diferentes, sem problema algum. Vai ser publicado um conto por participante. Se algum participante tiver escrito 2, 3 contos e quiser mandar os 3, não é um grande problema. Mas a gente promete aqui pelo edital que vai conseguir ler 2 contos por participante para escolher um. E, se possível, mandem 2 mesmo, não mande só um. Nada impede que a pessoa fez um conto, ficou legal, gostou, mandar esse conto. Mas se puder fazer 2 contos, eu acho que também fica material para vocês usarem em futuros concursos, futuros livros. Enfim, fica aqui o desafio, tá? Contos de viagem. Contos que se passam em um local turístico. E aí, se quiserem mandar mensagem para mim antes, perguntando se a ideia tal rende um conto, se o lugar tal rende um conto, pode mandar, não tem problema nenhum. A segunda ideia é um livro de crônicas. Então, nós temos uma ideia de livro de contos e uma ideia de livro de crônicas. E esse livro de crônicas vai se chamar Palavras que Mudaram o Mundo. Palavras que Mudaram o Mundo. Tem uma eleição, se eu não me engano, da Time, da palavra do ano. Todo final de ano sai a palavra do ano. Aí teve um ano que a palavra do ano foi pandemia, ou lockdown, ou e-mail, enfim. Sempre tem a palavra do ano. E, de fato, existem palavras que geram conceitos. Então, qual é a ideia aqui do livro? Neste livro, a ideia é produzirmos crônicas cujo título será uma palavra que mudou o mundo, como feminicídio, lockdown, homofobia, burnout, e também palavras que mudaram o mundo há anos atrás. O conceito de inconsciente, por exemplo, ele mudou o mundo. As áreas vão avançando, vão criando conceitos novos que vão mudando o mundo. Então, palavras que mudaram o mundo. Se alguém quiser trazer a palavra karma, trazer palavras que sejam mais antigas, mas que também são palavras cujo conceito mudou o mundo, vale também tentar. A concepção é que palavras criam ou cristalizam significados, e o surgimento de novas palavras ao longo dos tempos é parte dessa evolução humana. Sua crônica pode ser dissertativa, narrativa ou mista. Evite a fazer um verbete enciclopédia. Então a ideia aqui não é fazer uma crônica inteira dizendo que a palavra tal surgiu na época tal, significa tal, passou pelo lugar tal. Não é para fazer um texto muito quadrado, um texto muito enciclopédico. É importante que vocês façam isso para contextualizar o termo. É importante. É possível que 1, 2 parágrafos tenham essa característica, mas depois sejam autorais. Tentem trazer um texto criativo que mostre para o leitor por que essa palavra é importante. Se coloquem no texto. Se coloquem no texto, se coloquem na palavra. Nada impede, por exemplo, que a mesma palavra apareça em 2 ou 3 crônicas do livro. Se a gente receber textos bons com a mesma palavra e os textos não sejam repetitivos, nada impede, até porque muitos desses termos são controversos, não tem uma única visão sobre eles. Então, a ideia é que vocês façam textos autorais. Claro, gente, que nós não vamos permitir, nós não vamos publicar no livro textos que tragam preconceitos, que sejam preconceituosos, capacistas, que sejam homofóbicos, que de alguma forma ultrapassem esses limites éticos que nós, como editores, estabelecemos. Mas, enfim, tenham a liberdade para escrever, e até por isso que vocês nos mandam os textos, a gente lê, escolhe um, edita e dialoga com o autor até chegar na versão final. Enfim, cada participante poderá enviar até 3 textos com 2 páginas de Word cada um, e vai ser publicado um texto por participante selecionado.
A terceira ideia, Navalha, Veneno, Mistério, é uma ideia que já vem do ano passado. Nós recebemos em torno de 15, 16 textos, mas nós achamos por bem adiar um pouco a publicação desse livro, publicar no começo de 2023, para poder ter mais textos, se tornar um livro um pouco mais representativo, um pouco mais denso. E aí nós estamos trazendo de volta, então, essa proposta, e vocês que estão no curso agora podem participar naturalmente. A ideia aqui é uma edição em parceria com o Duda Falcão, chamada Navalha, Veneno, Mistério, Contos Policiais de Suspense e Investigação. Ela segue a tradição de narrativas de contos policiais, e vocês podem criar detetives inspirados nos clássicos da Era de Ouro ou nos típicos durões hardboilers da literatura noir. As histórias podem ser realistas ou flertar com o sobrenatural e o horror. Cada participante poderá enviar até 2 contos com até 3 páginas de Word cada um, e também será publicado um conto por participante selecionado. Para essa coletânea, a gente possivelmente não vai ampliar o prazo de inscrição, porque a ideia é que ela seja publicada logo no primeiro semestre de 2023. Agora eu vou trazer algumas considerações que estão no edital. Os textos devem ser enviados em Word ou similar, com fonte tamanho 11, espaçamento 1,5. Nada impede, a questão de qual fonte usar não é tão rígido, podem usar Calibri, Times, aqui abrir no Word de vocês, não tem problema, que vocês mais gostam. Mandem isso para o meu e-mail pessoal, marcelospalding@gmail.com, até o dia 15 de janeiro de 2023. O ideal é que vocês possam mandar antes, tanto se tiverem alguma dúvida, algum projeto de conto ou o próprio conto, porque mandando antes, eu consigo ler antes, eu já comento, e se houver algo que esteja muito fora do projeto ou que precise de alterações, vocês alteram e até o dia 15 mandam novamente. Vai valer sempre a última versão que vocês mandarem. Então, se vocês mandarem isso semana que vem, daqui a um mês, e receber o retorno, mudar o texto e reenviar até o dia 15, vale o texto reenviado. Um participante pode enviar texto para as 3 coletâneas, mas ele vai ser selecionado no máximo para 2 coletâneas. E dependendo do número de inscritos, da quantidade de inscritos, a gente vai fazer um selecionado para cada coletânea. Portanto, caso vocês mandem texto para mais de uma, mas tenham preferência por alguma delas, me digam qual delas vocês preferem, e aí a gente vai anotar isso para tentar encaixar vocês na coletânea que vocês têm preferência. Os textos que não forem selecionados não vão ser comentados por nós, por mim ou por quem fizer a edição da coletânea, tá, gente? Como nós recebemos muitos textos, nós vamos fazer primeiro um papel de selecionar os textos que têm mais pertinência para a coletânea, que não são repetitivos entre si e que são mais originais. E aí a gente vai trabalhar, fazer edição dos textos selecionados para as coletâneas. Nós não vamos conseguir comentar, editar ou ajudar vocês neste momento com os textos que não forem selecionados, e naturalmente vocês podem mandar esses outros textos para outras coletâneas, para concursos, publicar na internet, em algum livro individual, fiquem bem à vontade. Os textos enviados podem ser aprovados integralmente, com modificações ou não serem aprovados para publicação, a fim de que se garanta uma boa qualidade para as coletâneas. A divulgação disso vai ser feita no dia 31 de janeiro. Então nós temos aí 15 dias para receber os textos da primeira chamada, e aí no dia 31 de janeiro dizer ou avisar os textos que foram selecionados. A partir de então, a Metamorfose se reserva o direito de lançar a segunda chamada. Então, caso haja espaço ainda em alguma coletânea, nós faremos uma segunda chamada. Nossas coletâneas precisam ter um número de 20, 30 bons textos para se viabilizar, mas nós também não vamos fazer coletâneas com muitas páginas, com mais de 200, 300 páginas, porque aí elas se torna exagerado. A ideia aqui não é fazer uma coletânea caça-níquel, não é ter uma centena de autores. A gente quer fazer um trabalho bem feito, com bons textos, e, claro, permitindo que todos os autores que tiverem disposição para trabalhar no texto e participar das coletâneas consigam participar. Os autores que nunca participaram de outras coletâneas da Metamorfose não precisarão fazer nenhum investimento inicial na publicação do livro e ganharão um exemplar a título de pagamento dos direitos autorais. Claro que esses autores, se quiserem adquirir 10, 15, 20 exemplares para revender em suas cidades, terão o mesmo direito de comprar os livros por preços menores, por preço de custo, como os demais. Agora, quem já participou de outra coletânea e quiser participar novamente, ou se alguém quiser participar de 2 das coletâneas, for selecionado para 2 das coletâneas, na segunda coletânea, ou nessa coletânea para quem já participou de outras,
vai fazer uma compra de 10 exemplares por R$ 250 mais o frete. Por que essa regra? Porque a ideia das coletâneas é permitir que autores iniciantes estreiem na literatura, tenham a primeira experiência com o livro. Só que as pessoas que já passaram pelas coletâneas, muitas delas gostam tanto desse processo, gostam tanto dessa experiência, que querem participar de outras. E nós temos autores que já estão na 10ª coletânea. Só que esses autores, naturalmente, já não tem tantas pessoas ao redor para comprar as coletâneas, porque eles estão participando por uma questão pessoal, por uma questão de carreira, enfim, cada um com um objetivo. Então, a gente pede que esses autores, para viabilizar as coletâneas, façam a compra desses livros, garantam que vão comprar pelo menos 10 exemplares, e aí eles podem presentear as pessoas com esses exemplares, podem vender, podem colocar numa promoção de compra um livro individual, ganha uma coletânea, enfim. Cada autor pode fazer o que quiser com esses 10 exemplares que vai adquirir, mas a gente pede essa compra de 10 exemplares. Agora, se vocês estão no curso, começando agora, nunca participaram de coletânea com a Metamorfose, mesmo que tenham participado de coletâneas fora da Metamorfose, vocês não precisam comprar esses 10 livros, vocês podem comprar 5, 10, 12, enfim, na pré-venda quantos quiserem, mas vocês não têm custo algum para participar das coletâneas, é parte do curso que vocês estão fazendo. Qualquer dúvida, de novo, aqui no editormetamorfose.com.br/coletâneas 2023, vocês podem acessar esse link e ler com mais calma esse edital, ou também depois enviar as dúvidas. Vou colocar o link aqui também enquanto eu falo com vocês. Lembrando, gente, que não tem nenhum custo para participar desse edital. Mesmo quem já publicou em outras coletâneas pode mandar textos. E aí depois, se o texto for aprovado, decidir se quer ou não participar da coletânea. A gente já coloca aqui a ideia de valores para a pessoa se organizar. Eu sempre digo que uma coletânea é importante na carreira de um autor iniciante. Acho que participar de 1, 2, 3 coletâneas antes de publicar um livro individual é saudável, é positivo, até para testar público, testar divulgação, para aprender como é que faz o envio no correio de um livro, por exemplo, quanto custa um frete. Mas também acho contraproducente a pessoa que já participou de 5, de 6, 10 coletâneas participar de mais uma. Não adianta colecionar coletâneas, com perdão da redundância, se a gente não tem uma direção para a nossa carreira. Então participem se vocês são iniciantes, participem se vocês estão fazendo o curso agora, gostariam de estar num livro com colegas de vocês, participem se vocês gostaram muito dos temas das coletâneas, a independente de ter X publicados ou não, podem participar também. E a gente quer fazer um trabalho bem feito, com revisão, todos os textos serão revisados, mesmo aqueles aprovados, o texto aprovado integralmente vai passar por revisão depois, vocês vão receber o texto revisado. A gente vai fazer o trabalho como a gente sempre tem feito, impressão com uma folha boa, 90 gramas, com livro com capa colorida, orelhas, enfim, um padrão que a gente tem aí de produção de livros. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, me mandem mensagem pelo WhatsApp, mandem mensagem por e-mail. Quem por acaso estiver vendo esse vídeo e não estiver no curso de formação de escritores, convido vocês a conhecer o nosso curso, entrar no nosso curso. A publicação de coletâneas é apenas um dos serviços, uma das partes desse curso que conta com aulas semanais ao vivo, bate-papo, participação, possibilidades de publicação de livro individual e participação de coletâneas como essa que estamos anunciando, então, hoje no edital de 2023. Obrigado, gente, pela atenção.